Não tem como falar da história de Andradas sem citar a contribuição dos imigrantes italianos. A historiadora Nilza Alves de Pontes fez um estudo profundo das famílias que chegaram à cidade através do livro Estrangeiros que construíram Andradas. Ela decidiu fazer esse trabalho após uma sugestão do ex-prefeito José Luiz Saceron. Foram 4 anos de estudo, buscando informações e colhendo dados. As pesquisas foram feitas com base em depoimentos e notícias de jornais. De acordo com Nilza, passaram por aqui mais de 500 famílias italianas. Porque, de princípio, os brasileiros que estavam aqui na época, que, inclusive a minha família, que eu não descendo de italianos, não sabiam trabalhar a terra. O que tinha era só gado. Então, era aquele muito gado e algumas plantações de café, que já tinha bastante no estado de São Paulo, e aqui estava começando os cafeeiros. Então, com a chegada dos italianos, que são muito trabalhadores, certo? E como eles passaram muito problema financeiro na Itália, então eles estavam dispostos a trabalhar bastante, porque o objetivo era fazer um pé de meia e voltar para a Itália. Né? Então, quanto mais eles trabalhassem, eles se dedicassem, eles viam mais perto esse retorno. E houve famílias que retornaram, que voltaram para a Itália. Só que quando eles chegaram lá, não gostaram mais e tornaram a voltar aqui para o Brasil e foram para a mesma fazenda, e teve uns que ficaram até na mesma casa que estavam antes dessa volta. A família Basso desembarcou no Brasil no ano de 1888, na cidade de Santos. Depois, permaneceu em São João da Boa Vista durante 10 anos, até chegar em Andradas e adquirir uma propriedade de terra, já com plantações de uvas. O imigrante Ângelo Basso, sua esposa e os filhos deram início à produção de vinho. Rogério Basso, que hoje é proprietário de uma vinícola, lembra com carinho de suas origens. Naquela época já se havia pessoas ali que moravam também em fazendas vizinhas, que já tinham descoberto aqui a região que hoje é Andradas, mas na época eu não lembro se era Caracol, qual cidade que era o nome, mas eles já tinham descoberto já esse chão aqui e eles já estavam fazendo muitas plantações de uva. E eles vieram aqui nessa época, em 1889, depois de 10 anos, e compraram a propriedade de terra, que essa propriedade é a mesma propriedade que nós temos hoje aqui, é a mesma que eles compraram no ano de 1889. E depois de alguns anos, em 1902, depois de 3 anos, eles fizeram a primeira produção de vinho, aqui dentro da própria chácara. Só que essa época, a produção de vinho, ela era feita assim, era um lugar pequeno que colocasse lá um barril de vinho lá e já tinha dado início à produção de vinho. E com o tempo foi se passando, eles foram aumentando esse pavilhão e continuaram fazendo vinho, e nós estamos dando continuidade até hoje na parte da produção de vinho. De acordo com a história da família, no ano de 1902, quando foi feita a primeira produção de vinho, o imigrante Ângelo faleceu e foi o filho dele que deu continuidade à vitivinicultura. Francisco, que é bisavô de Rogério. Os trabalhos foram feitos nessa mesma propriedade, onde hoje está localizada a adega dos vinhos Basso. Aí o Francisco veio a se casar com a Maria Trevisan, que também é de família de imigrantes também aqui da região nossa aqui, e eles tiveram 11 filhos. Desses 11 filhos que teve o Francisco com a Maria Trevisan, os 2 irmãos que ficaram na parte da adega de vinho, continuaram dando sequência no vinho, foi o Ângelo e o Francisco. O Ângelo já seria neto do que veio imigrante, que também chamava Ângelo. Aí esse Ângelo, ele casou-se com a Ernesta Manzoli, que seria a minha avó, e eles tiveram 5 filhos.
Desses 5 filhos, que era a Terezinha, a tia Tereza, a tia Idelma, o meu tio Rivair, o meu tio Antônio, que é o Roberto, e o meu pai, que é o Mauro. Desses 5 filhos, eles continuaram ajudando a produção de vinho, trabalhando sempre na mesma propriedade. Aí, com o tempo, né, foram se casando. A parte do meu pai, que era filho do meu avô, então nós ficamos aqui ajudando na parte da produção de vinho. E os outros tomaram outros rumos, partiram para outras coisas para levar a vida, entendeu? O registro mais antigo que eu tenho da família Basso é 1898. Quer dizer que bem mais de 100 anos, numa compra, a compra de terras é onde eles estão ainda. O Francisco Basso, que comprou junto com o sogro, com o Maximiliano Trevisan. Até hoje, os Trevisan e Basso, você sabe que ali dividem, né, as terras. Então, foi de lá para cá, eram agricultores, mexiam de princípio com café. Depois, famílias italianas, eles começaram a produzir vinho para o próprio consumo. Inclusive, tinha muitas casas com porão bem alto, porque eles usavam esse porão como adega. Então, eles faziam para o próprio consumo. Aí, um dos que começou já a arriscar a venda e tudo mais, foi a família Basso. Rogério guarda com carinho os documentos que provam as origens da família Basso. Também tem na memória as histórias de seus antepassados, as dificuldades enfrentadas pelos italianos quando chegaram no Brasil e ainda a união da família associada a gestos de solidariedade. A gente tem muitas coisas aí, muita documentação. Eu tenho passaporte, eu tenho ali um quadro que ele tem uma história de como que esse nome Basso apareceu lá na Itália. Inclusive ele está tudo escrito em italiano, né? Então a gente tem esse documento. A única coisa que a gente sente hoje, que eu não tenho documento nenhum, não tenho foto nenhuma, é desse imigrante que veio do Ângelo Basso. Ele e a mulher dele, nós não temos foto, nunca tivemos foto deles. Agora, a partir do filho dele, do Francisco, do filho do imigrante, o meu avô, que era o Ângelo, e o resto da família, a gente já tem foto deles todos. Esses italianos, eles vieram para cá e sofreram muito na época. Eles passaram por muita dificuldade, que eles sempre contavam para a gente que eles eram sempre pessoas muito unidas. Então, mesmo passando por dificuldade, eles sempre tinham um apoio de um com o outro, eles sempre tinham, eu nunca esqueço disso, na minha época de criança, eles sempre faziam as visitas às pessoas, eles conversavam muito. E uma coisa que eu acho muito bonito da parte desses imigrantes naquela época, quando eles iam fazer uma visita, que eles sabiam que tinha alguém com dificuldade, tinha alguma doença, eles não precisavam pedir nada para o outro. A própria pessoa, parece que ela sentia a dor daquele que estava passando a necessidade, e eles faziam um grupo de pessoas para ajudar. Eu sempre lembro que eles contavam, na época de criança minha, eles comentavam que às vezes eles iam fazer visita para um compadre e chegava lá, a pessoa estava adoentada, não estava conseguindo capinar o parreiral dele porque estava doente. Aí eles pegaram e faziam um grupo de pessoas e eles iam fazer a doação do dia de serviço para poder não deixar aquela pessoa perder a lavoura, passar por aquele momento difícil. Então eles sempre ajudavam nisso. A homenagem à família Basso aconteceu na abertura da festa italiana. O vitivinicultor Rogério foi o representante e agradeceu a lembrança durante o evento. Parabéns aos integrantes dos Bassos que contribuíram e ainda contribuem com a construção de Andradas. A adega Basso é a mais antiga do município, que mantém os tonéis de madeira para preservar a história da vitivinicultura.
mas eu me senti muito orgulhoso disso, porque é uma coisa que eles estão resgatando, que geralmente, hoje, se a gente for ver no dia a dia, no que se passa nessas correrias, essas coisas antigas, elas estão um pouco esquecidas do mercado, estão esquecidas daquele dia a dia, principalmente a parte familiar. Então, para mim, essa homenagem, ela foi muito gratificante, ela foi uma coisa assim, que muito nos trouxe orgulho em ter essa homenagem.